Mistério, senhoras e senhores, como funciona essa Câmara, além da minha compreensão. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está acompanhando agora essa segunda quente do Manifesto Petista. Cumprimento também a quem vier nos assistir noutro momento. Meu nome é Walter Pomar. Nós estamos aqui na sala com outras pessoas que fazem parte da bancada do Manifesto. Nós estamos aqui com o José Januíno, com o Celso Marcondes, com a Rita Camacho e com o Douglas Martins. A gente vai ter, nesse mês de fevereiro, esta edição, que é uma prata da casa, e depois, nas segundas-feiras do mês de março, a gente vai ter, no dia 6 de março, uma live dedicada ao Dia da Mulher, no dia 13 de março, uma live dedicada à situação mundial, guerra e paz. Depois nós teremos, na segunda-feira seguinte, uma live dedicada ao tema do artigo 142 e tudo o que isso envolve, e terminaremos o mês com outra prata da casa. Mas, para iniciar esta edição de 27 de fevereiro, nós faremos, antes de mais nada, a leitura do que a gente tem chamado de Manifesto 3.0. Para quem nos acompanha desde o início, o Manifesto Petista, quando foi lançado, nós fizemos um primeiro texto apresentando o nosso blog e, em seguida, as nossas lives. Depois, passado um ano, fizemos mais um, e agora temos um terceiro manifesto, por isso Manifesto 3.0, e quem vai fazer a leitura desse manifesto aqui para abrir a nossa live é a colega de bancada Rita Camacho. Rita Camacho, é contigo. Oi, boa noite a todas e a todos. Eu vou seguir aqui na leitura. O Manifesto Petista completa 2 anos em um momento histórico crucial para o povo brasileiro. Depois de 6 anos do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, de 5 anos da prisão e interdição ilegal de Lula e de 4 anos de um governo de extrema-direita com traços neofascistas, um novo ciclo histórico se abre. A vitória nas eleições de outubro de 2022 deve ser amplamente festejada. Como a potente manifestação popular em Brasília no dia da posse de Lula demonstrou, a comemoração pública da vitória tem um sentido político e cumpre um papel importante no fortalecimento e legitimação do novo governo. Por outro lado, a força eleitoral demonstrada pela extrema-direita e a sua disposição de radicalização expressa nos atos golpistas que culminaram na tentativa de tomada dos 3 poderes, em 8 de janeiro de 2023, evidenciam que a luta está só começando. Fruto, sobretudo, do esforço hercúleo de praticamente todos os setores da militância de esquerda, a vitória eleitoral foi um passo fundamental, mas claramente insuficiente. É preciso intensificar a mobilização popular para defender o novo governo do golpismo da extrema-direita, mas também do neoliberalismo da direita tradicional. Como sugeriu o próprio Lula na sua primeira entrevista exclusiva desde que assumiu a presidência, é preciso uma articulação nacional e internacional para enfrentar o neofascismo e defender a democracia. Mas isso não será possível sem enfrentar também o neoliberalismo que, ao rebaixar as condições de vida da população, cria condições para a expansão do neofascismo. Nesse sentido, é fundamental pressionar o novo governo para empregar todos os seus esforços com o objetivo de restituir as conquistas perdidas pelos trabalhadores brasileiros e realizar as medidas emergenciais exigidas por dezenas de milhões de eleitores que foram às urnas em novembro passado. Essa é a convicção do Manifesto Petista, uma iniciativa de simpatizantes e militantes do Partido dos Trabalhadores que se constrói como um canal de ampliação e aprofundamento dos debates sobre os mais relevantes temas da conjuntura nacional e internacional. Com esse propósito, ao longo de 2 anos, realizamos 145 entrevistas e debates ao vivo e publicamos dezenas de textos em nosso blog.
entrevistamos algumas das mais importantes lideranças do nosso partido, como a presidenta Dilma Rousseff, o ministro Fernando Haddad e a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Conversamos com ex-ministros, parlamentares, dirigentes partidários, juristas, ambientalistas, produtores culturais, especialistas nas mais diversas áreas, lideranças dos movimentos sociais e sindicais, ativistas de coletivos e núcleos de combate ao racismo, à homofobia e à misoginia. Através desses diálogos, o Manifesto Petista defendeu a importância das mobilizações de rua e da organização da militância das forças democráticas para combater o neofascismo e o neoliberalismo. Acompanhamos cada momento da campanha eleitoral vitoriosa do presidente Lula e da democracia, buscando analisar a conjuntura e incentivar a organização militante, especialmente da militância petista. Discutimos os pontos mais relevantes do programa de governo que estava em elaboração. Fizemos críticas e sugestões, questionamos e aplaudimos. Agora é o momento de defender o novo governo dos ataques das elites de direita e da turba da extrema-direita, de incentivar o debate sobre o programa que será executado em cada área e de exigir a punição dos responsáveis por essa situação trágica que o país enfrenta. Diante da crise global do capitalismo nesse mundo multipolar, vamos acompanhar todas as ações do novo governo para reinserir o Brasil no cenário mundial ao lado das forças progressistas de todos os países. Nosso compromisso será sempre o de contribuir para o fortalecimento do PT, que consideramos um instrumento absolutamente decisivo no enfrentamento dos novos desafios da luta social, incentivando sua organização pelas bases com pleno funcionamento das instâncias partidárias. Para alcançar esses objetivos, vamos manter nossas transmissões semanais ao vivo e reestruturar o blog do Manifesto Petista, que, em novo formato, reunirá artigos e textos de nossos colaboradores e agrupará todas as entrevistas e conversas que já realizamos. Convidamos todos os nossos companheiros e todas as nossas companheiras a nos acompanhar e, se possível, contribuir com a manutenção desse espaço. Desejamos um 2023 de muita saúde, de muita alegria e, especialmente, de muitas lutas e vitórias para todos, todas, todes, nós. Maria Carlotto e Celso Marcondes. Muito bem. Muito obrigado, Rita Camacho, por fazer essa leitura. Aproveito para explicar que a nossa colega de bancada, Maria Carlotto, está neste momento participando de uma reunião e faz parte do processo de organização da eleição do Andes Sindicato Nacional. O companheiro Rui Falcão disse que faria um esforço para tentar entrar. Ele agora está com tarefas muito destacadas na Câmara dos Deputados. Continua participando aqui no Manifesto, esteve na reunião de pauta hoje pela manhã, mas explicou que a presença dele em algumas lives vai depender do andamento do trabalho legislativo, e a nossa companheira Natália Sena está gozando de férias. Incrível! Ainda existe quem tem férias nesse país. Muito bem. Então, agradecendo de novo a quem estiver nos acompanhando agora, cumprimentando a quem vier nos assistir depois, lembrando que a gente vai dar início, então, àquela live Prata da Casa. E a dinâmica será a seguinte: eu vou fazer uma pequena introdução e depois roda a palavra aqui na bancada. Evidentemente, há muitos assuntos que poderiam ser objeto dessa introdução. A tragédia está em curso em várias cidades do país, por conta da situação ambiental, da ocupação urbana, das chuvas muito fortes, da falta de previdência da defesa civil, o voto do Brasil na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, as decisões adotadas na recente reunião do Diretório Nacional do PT, as declarações de um deputado federal petista, vice-presidente nacional do PT, declarações muito polêmicas acerca do general Pazuello, e muitos outros assuntos poderiam estar no centro aqui da nossa discussão, mas eu acho que a gente deve destacar a situação econômico-social do país do ponto de vista da vida do povo. A vida do povo está muito dura, especialmente dura a vida daquela parcela mais pobre da população brasileira. E, como nós sabemos, um dos muitos motivos que levaram a maioria do povo pobre a votar em Lula nas eleições presidenciais foi a expectativa de melhorar de vida. Estou aqui dando entrada na nossa sala a professora Maria Carlotto, nossa colega de bancada também. Então, como eu dizia,
a vida do povo muito difícil, né? E foi para melhorar essa vida que uma parcela do povo pobre, uma parcela expressiva da classe trabalhadora, votou em Lula presidente. E a gente deve se perguntar: a vida melhorou desde outubro do ano passado? A vida melhorou desde 1º de janeiro de 2023? Sem dúvida que o simples fato de nós termos tirado o bode cavernícola da sala já melhorou a vida do povo brasileiro. O clima do país está melhor, sem nenhuma dúvida. Tá certo? Nós não veríamos, por exemplo, um presidente da República atento, preocupado e se movimentando em direção aos Yanomami, em direção aos que foram atingidos pela tragédia do litoral, como nós vimos, tá certo? O nosso companheiro Lula fazer. Então, o simples fato do bode cavernícola ter sido tirado da sala já melhora, sim, tá certo? O ambiente do país. E também o fato de ter fracassado o assalto que esses criminosos tentaram fazer no dia 8 de janeiro também contribui para causar um certo alívio, ainda que haja muitos criminosos soltos por aí e carentes de serem submetidos à justiça, julgados, condenados e presos. E também quero incluir, o Douglas não vai me tirar a razão, o carnaval finalmente de volta depois da pandemia certamente ajuda a criar um clima subjetivo muito positivo. Mas essa sensação subjetiva de melhora, que é muito forte em camadas médias da população, nos setores mais politizados, sensação subjetiva de melhoria causada pela saída do bode cavernícola, pela prisão de parte dos criminosos, pelo carnaval, etc., não é suficiente para a gente dar conta dos desafios que nós temos aí pela frente. Vamos lembrar, a gente ganhou a eleição com apenas 2 milhões de votos de vantagem. E boa parte dos que votaram no cavernícola não deseja nosso sucesso. Pelo contrário. Por isso, a gente tem que ter pressa em melhorar a vida do povo, muita pressa. E para melhorar a vida do povo rapidamente, substancialmente, é preciso mudar a situação econômica do país. O país precisa voltar a crescer, gerar empregos, com salários altos, arrecadação suficiente para garantir políticas públicas amplas, fortes, universais. E, mais do que isso, o país precisa de desenvolvimento, e de um desenvolvimento diferente, daquele tipo que não compactua com trabalho escravo, como esse que foi detectado, descoberto ali naquelas vinícolas do sul do país. Aliás, outro exemplo do tipo de capitalismo que existe aqui e uma prova de que os que votaram em Bolsonaro naquela região sabiam o que estavam fazendo, né? Sabiam o que estão defendendo, né? Que tipo de país estão defendendo. Nós precisamos de um tipo de desenvolvimento que não fomente tragédias como essas ocorridas no litoral paulista, e que tragédias que expressam e demonstram a imensa desigualdade social que também há no nosso país, né? E desse ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de ter crescimento, de qualidade, desenvolvimento efetivo, eu quero dizer que eu não acho que as coisas estejam indo bem. E digo mais, se nada for feito de muito rápido e impactante, as coisas podem piorar bastante nos próximos meses, com a ajuda, por exemplo, do presidente do Banco Central, com a ajuda dos mercados, com a ajuda dos que formam a opinião pública nos grandes meios de comunicação. Eu vi alguém escrever no grupo de Zap do núcleo de economistas do PT, uma frase mais ou menos assim: o mundo vai, né, os habitantes da Terra irão a Marte antes que a grande mídia entreviste alguém que não faz parte da Faria Lima, né? Fecha aspas. Muito bem. O fato é que, na minha opinião, no plano econômico, as coisas não estão indo no sentido e na velocidade necessárias, e se nada for feito, elas podem piorar bastante nos próximos meses. A situação econômica pode piorar bastante. E, se isso acontecer, a conjuntura política pode se virar contra nós, afetando, por exemplo, a eleição municipal de 2024. Em resumo, a gente precisa de um plano de transformação acelerado na economia, que cuide do médio prazo, e nisso reindustrialização é a palavra central, e que cuide do curto prazo. E nisso os temas centrais são investimento, geração de empregos com salários maiores, combinado com a oferta de produtos mais baratos, especialmente de alimentos, e aí o tema da reforma agrária mostra a sua importância. E, aliás, cabe perguntar aí como é que anda a nomeação da presidenta do INCRA, né? Se vai ter, se não vai ter, quando vai ter.
E nesses terrenos que eu citei antes, tanto no que diz respeito a medidas de curto quanto a medidas de médio prazo, a verdade é que, na minha opinião, a gente ainda está na defensiva, como se pode ver no debate sobre o Banco Central e no debate sobre o aumento dos preços da gasolina. Ou seja, a gente ainda enfrenta, fora e dentro do governo, quem quer sustentar, quem quer manter a política do governo anterior. Tanto fora quanto dentro do governo, a gente ainda está lutando batalhas de retaguarda. É nesse sentido que eu falo que nós estamos na defensiva. O fato de a gente estar nessa situação, nesse terreno da economia, é péssimo, por 3 motivos, pelo menos. Primeiro, porque sobrecarrega o Lula, que é chamado a compensar com a sua influência pessoal a ausência de resultados concretos no âmbito da economia. O Lula tem tido uma intervenção muito positiva em vários debates no país. Mas, na verdade, se a gente olhar do ponto de vista macro, é como se ele estivesse compensando com o debate político o fato de que, no terreno material, muitas coisas ainda não aconteceram. Em segundo lugar, essa situação a que eu me referi antes é grave porque aumenta o espaço para que os aliados e os não aliados da direita neoliberal, e aí eu incluo o Supremo Tribunal Federal, a sua maioria, incluo o governo Biden, tá certo? Abre espaço, a ausência, o atraso, a lentidão de mudanças no plano econômico, abre espaço para que essa turma aumente a sua influência e faça a sua chantagem. Por isso, o que eu coloco aqui em debate, sei que há outros assuntos, é nós precisamos de medidas de impacto no terreno econômico, rapidamente, para melhorar rapidamente a vida do povo e para impedir que a gente chegue em 2024 numa situação similar à que nós chegamos no ano de 2004. Com isso, eu termino e, como eu falei no início, circula a palavra aqui entre os e as integrantes da nossa bancada, que agora está composta pelo genuíno Douglas Celso, Maria Carlotto e Rita Camacho. Quem quiser falar, é só falar. Ô, Walter, eu vou falar porque, concordando com a tua intervenção e achando muito importante o Manifesto 3.0, aliás, eu estou aqui com a memória da reunião nossa de 2022, no início de 2022, quando a gente fez uma recolocação do papel do Manifesto Petista, que a gente chamou 2.0. E agora nós estamos lançando o 3.0. E eu acho que o manifesto está muito claro, no sentido do que está em disputa. E, para mim, a questão central que está em disputa, e essa questão não está resolvida politicamente, é o caminho de uma governabilidade transformadora que envolve mobilização da sociedade, envolve disputa de posição política no Congresso e envolve a ação política do governo, que não pode ficar só no limite ou só na simbologia das posições do companheiro Lula. Essa governabilidade ela tem um objetivo, que é atender a população que vive uma situação de emergência social. Eu acho que a questão do salário mínimo não foi a melhor fixação, devia ter chegado a 1.390, 1.385. Eu acho que a questão, por exemplo, dessa situação que foi decidida hoje, vamos ver como é que vai solucionar o preço da gasolina, o preço do gás, né, de cozinha. E, ao mesmo tempo, alguns posicionamentos foram muito importantes, tanto na composição do governo, pela diversidade, pela representatividade, como as iniciativas do Lula, como você já citou. Agora, o resultado entre a disposição política geral, manifestada pelo o que é representativo da posse, da derrota dos golpistas, das manifestações no plano da representação, eu acho que é muito importante. Agora, é necessário que isso se estruture com políticas alternativas. E, nesse ponto, eu acho que a governabilidade ela não pode se acomodar, ela não pode significar uma espécie de social neoliberalismo nos marcos
do atendimento da população mais necessitada, da população mais carente. Esse tema do Banco Central Independente, esse tema do teto de gasto, o tema do financiamento das políticas públicas, o tema da questão tributária, vai ter uma disputa muito dura nesses temas aí. A própria ideia de uma política de crescimento industrial, a sinalização que o presidente deu na CELAC e nas posições sobre a Unasul são importantes, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ter uma consequência mais estruturante. Nós não podemos imaginar um modelo de governabilidade centrado nos pronunciamentos do chefe de Estado e chefe de governo. Tem que descer, tem que ter consequência nos ministérios, no primeiro e segundo escalão, em iniciativas políticas, que eu acho que é fundamental para a gente fazer esse caminho. E, para terminar, eu queria só acrescentar, Walter, um elemento dessa nossa análise, concordando que é necessário também a gente acentuar a necessidade do PT ter um protagonismo político maior, com o partido político, na relação com os partidos à esquerda dentro do governo, na relação com os movimentos sociais. Eu acho que nós temos que começar a pensar, a discutir a possibilidade de manifestações políticas de rua em torno, por exemplo, em torno da questão da guerra, em torno da questão da situação social do país. Eu acho que nós temos que incorporar essas manifestações como um elemento importante de uma governabilidade transformadora. É uma governabilidade que tensiona, não é uma governabilidade que se acomoda, que se domestica. Ela tensiona no sentido de um certo fio da navalha para que a gente possa construir as melhores possibilidades. Uma governabilidade centrada na maioria conservadora do Congresso e nas grandes iniciativas do sistema de justiça, e mesmo nesse enfrentamento da tutela militar, que foi parcial, eu acho que não é suficiente. Só para terminar mesmo, eu queria destacar que foi uma decisão importante, ela devia ter sido tomada antes, a decisão do ministro do Supremo de investigar e julgar os militares na Justiça Federal e não na Justiça Militar, decisão tomada hoje. Douglas Walter, Martins. com licença. Perdão, Rita. Só um minutinho para a gente corresponder aqui às pessoas que estão se comunicando com o manifesto. Agradecer aqui a presença da Wanda Conte, da Valquíria dos Santos, a Juscelia Figueiredo, a Marta Oliveira Jungmann, Sônia Hipólito, Ivonete Alves Cruz Almeida, a Ana Maria, de BH, Pedro Pomar, Tiago Oliveira, muitas mulheres hoje aqui assistindo. Obrigada. Você, Douglas? Sim, é que estamos às vésperas, né, do mês, né, do 8M. Eu queria, na verdade, essa exposição que foi feita pela leitura da Rita antecipa vários pontos do que a gente efetivamente vai ter que tratar esse ano, né? Já tinha em perspectiva, né, essa possibilidade, né, da vitória do Lula, a eleição foi acirradíssima, mas a gente sabia que, em acontecendo, alguns rumos teriam de ser tomados. Nós passamos aqui um tempo grande falando de vários aspectos que seriam permanentes na conjuntura, que eu vou destacar aqui em 2 pontos, e que exigiriam da gente uma resposta. O primeiro aspecto é a Constituição ultraliberal que foi implementada à força desde o golpe, que é essa de que o governo tem que se conduzir com aquele teto de gastos, irrealizável, né, para qualquer governo, e com a lógica da supressão dos direitos dos trabalhadores cada vez maior. Essa Constituição, que isso é uma verdadeira Constituição, está em xeque, gerou a negociação da PEC da transição
com o compromisso de agora, seria em agosto, mas isso foi antecipado, apresentarmos uma alternativa a isso, né, a essa emenda constitucional do teto de gastos. Então, isso está na pauta, isso é uma questão permanente, vai ter que ser enfrentada. Destaco isso porque nós estamos há praticamente 60 dias do governo, né? E esse tema, que é um tema central, ele, se bem conduzido, ele organizaria todos os demais, mas nós estamos assistindo aqui um anúncio de que vai haver a reoneração dos combustíveis, sem tocar na questão central que todo mundo fala, os petroleiros, enfim. E a experiência demonstra que, com esse preço de paridade de importação, a gente vai ter problema, né? Isso tem que ser mexido. E nós vamos reonerar, né, os combustíveis sem discutir esse ponto, né? Essa me parece que é uma questão de conjuntura, né, bastante expressiva e que nós temos que discutir. Na verdade, todo mundo tem que discutir. Mas o fato é que hoje foi anunciada essa reoneração, né, com algumas nuances de que o consumidor, né, pode ser considerado nisso, etc., mas vai aumentar o combustível e a gente não discutiu, não iniciou uma discussão consistente sobre o fim dessa política de preços, né, de paridade de importação. Eu queria dizer que nós, nesses 60 dias praticamente da posse, né, o episódio mais impactante foi mesmo aquele do 8 de janeiro, por conta das consequências que continuam até agora, né? Aquilo não foi um raio caído de céu azul, foi anunciado, né? Foi até se cogitava que o modelo, né, que tinha acontecido no 6 de janeiro de 2 anos atrás se repetiria aqui, mas o fato é que aquele episódio inseriu na pauta a questão, desde a intervenção na segurança pública, com alteração na estrutura militar próxima ao presidente da República, como o GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, e resultou, em termos práticos, na prisão de um ex-ministro que continua preso, ex-ministro da Justiça, né, e na revelação de uma minuta golpista, que foi muito debatida e agora está se discutindo que ela estava numa pasta de governo. E eu quero destacar aqui nessa minuta golpista um fato que não foi, a meu ver, suficientemente discutido na imprensa, explorado. É que ela previa, além da comissão, né, eleitoral, que substituiria na prática o TSE, conduzida pelos militares, a proibição por 30 dias, renováveis por mais 30, de qualquer questionamento na justiça das decisões que aquela comissão tomaria. Gravíssimo. E era um estado de sítio dentro daquele projeto. Eu insisto nisso, porque isso ainda está em investigação, isso ainda está em discussão, e a responsabilização, principalmente entre os militares, sobre esse fato, ela precisa avançar, porque na posse do Lula, né, o que mais se ouviu em vários momentos, né, interrompendo o discurso dele de posse, foi a palavra de ordem sem anistia. Então, destaco aqui esse ponto, né? É evidente que um outro ponto, nesses primeiros 60 dias de governo, foi a resoluta intervenção na questão da terra Yanomami, porque o ataque ali aos povos originários, ele é feito pelo crime organizado, né? Então, a medida de desintrusão que foi adotada ali, mobilizando, né, a aeronáutica com fechamento de espaço aéreo, e é uma medida intergovernamental com vários órgãos envolvidos, no caso da aeronáutica, o Ministério da Defesa, no caso da Polícia Federal, o Ministério da Justiça e de Direitos Humanos, e principalmente o Ministério dos Povos originários, o Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado agora e já recebeu essa missão
da maior amplitude e importância na conjuntura que a gente está atravessando. Eu quero destacar esse ponto porque ele também é estrutural, né, nesse momento que a gente está vivendo. Agora, esse episódio recente que a gente está acompanhando aí pela imprensa, né, do trabalho escravo nas vinícolas do sul do país, ele também é relevante. A gente sabe que existe trabalho escravo e a gente sabe que ele tem que ser combatido. Mas o contexto do último governo foi de desmontar e desaparelhar toda a possibilidade de combate ao trabalho escravo. E o que a gente viu como efeito disso, e que chama atenção, é a escala industrial que esse episódio apresenta para o trabalho escravo. São mais de 200 pessoas nessa condição, lá no Sul, e que só foram, na verdade, resgatadas dessa condição, primeiro porque o Ministério do Trabalho e Emprego foi recriado, numa ação conjunta, veja só, com a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Trabalho. Isso é relevante porque é um efeito da reorganização e da decisão política que se toma num governo como esse, e também mostra a necessidade disso, porque tem as pessoas que foram resgatadas lá no Sul vieram todas da Bahia, o que demonstra que tem um circuito, né, de tráfico de trabalhadores nessa lógica de trabalho escravo em andamento no nosso país. Então, ao nível institucional, a gente já tem uma primeira resposta, mas, evidentemente, isso também, pelo alcance que isso revela, tem que ter uma política de Estado. E eu queria também destacar, porque aqui na região onde a gente está, né, essa questão da tragédia que atingiu o litoral sul do estado de São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, todo ano tem um episódio assim, no litoral do estado de São Paulo. Todo ano. Há 2 anos atrás foi aqui em Santos, que matou mais de 30 pessoas envolvendo Santos e Guarujá, na mesma dinâmica. Porque a gente não tem nenhuma política de habitação que leve em consideração um contingente que fica nessas áreas e que também é migratório. Só uma peculiaridade aqui, já encerrando, que eu acho que é ilustrativa disso, é que as pessoas que estavam lá no litoral norte do estado de São Paulo se referiam aos lugares em que elas moravam, que é perto da serra, como sertão. É uma peculiaridade, porque, assim, para o litoral sul de São Paulo, onde tem também muitos sítios, o nome que se usa é sítio mesmo, né? Dessas pequenas propriedades, mas aqui no sul de São Paulo são pequenas propriedades rurais. Agora, ao norte, não. Quem é que trabalha lá? São as pessoas que, nesses ciclos sazonais, vão limpar as casas que são ocupadas ali, são as pessoas que trabalham na zeladoria daquelas casas que, eventualmente, são ocupadas pelos ricos, né, que não são só de São Paulo, que tem casa naquela região. Então, as pessoas se referem aos lugares como sertão, o que demonstra que é um ciclo migratório muito forte do povo nordestino que está ali também, né? Que se refere àquele lugar como a sua própria referência, enfim, né, que eles trazem, né? Então, eu citei algumas questões que são relevantes nessa fase, nesses primeiros 60 dias que a gente está tendo de governo, para demonstrar o seguinte: eu falei de 2 questões que o manifesto debateu, eu falei da Constituição neoliberal que precisa ser removida, mas a outra questão é dessa mobilização que a gente fala, que passou pelos comitês populares de luta que a gente vai precisar organizar, pela organização partidária. Por quê? Porque a conciliação pelo alto ela não vai ser suficiente mesmo para a gente reverter o quadro que a gente se encontra. Então, uma das tarefas fundamentais é transformar o beneficiário desses programas e dessas ações no seu primeiro defensor.
esses programas que a gente vai começar a desenvolver em defesa do povo, é o povo que tem que ser o primeiro defensor desses programas. Era isso que eu achava importante destacar aqui. Muito bem. Maria Carlotto. Bom, gente, boa noite. A gente tinha combinado, a Rita tenta disciplinar a gente, mas a gente não cumpriu, que era de falar, deixar espaço para os nossos telespectadores, ouvintes, eu não sei como se chama isso. Bom, então eu vou tentar ser breve para ver se a gente consegue, né, pegar as intervenções e dialogar um pouquinho. Muito rapidamente, assim, o que eu queria frisar é que eu acho que a gente, ao longo do último ano, pelo menos, no manifesto, o manifesto existe há 2 anos, né? A gente vem fazendo uma série de atividades e eu acho que a gente consolidou uma espécie de linha editorial, né? Assim, uma linha comum. Claro que temos divergências em alguns pontos, mas tem algo que une o nosso diagnóstico, que é que a gente vive tempos perigosos. E tempos perigosos demandam um pouco de ousadia, né? Ou seja, que a gente precisa do que o Genuíno chamou de uma governabilidade transformadora. Ou seja, a gente precisa de ousadia para enfrentar os tempos perigosos que a gente vive. E eu estou dizendo tempos perigosos porque a gente completou 1 ano da guerra na Ucrânia, né? A gente vai debater isso aqui no manifesto em março, e é um tema realmente muito importante, porque a gente está vivendo um cenário internacional muito complicado, né? Muitos analistas já estão classificando a guerra na Ucrânia como a 3ª Guerra Mundial. Claro que, em parte, isso tem a ver com um profundo eurocentrismo, né, de que os conflitos na Europa é que são mundiais, os outros são conflitos regionais. Em parte é isso, mas em parte também é pelo impacto que isso tem sobre o sistema internacional como um todo e a possibilidade, inclusive, do uso de armas nucleares em função disso. Vejam o nível de gravidade da situação que a gente está enfrentando. Esse conflito bélico pode aprofundar a crise econômica que já é gravíssima, né? Gerar impactos inflacionários. Então, a gente tem um conflito militar de grandes proporções, que a gente pode, né, discutir como nomear, mas não há dúvida de que é de grandes proporções. Uma crise econômica que se estende pelo menos desde 2008, alguns dizem que vem desde os anos 70, né? Então, uma crise profunda e com reflexos enormes sobre o Brasil, né? Eu vou falar uma coisa que talvez discordem de mim, mas nós quase perdemos a eleição e nós quase tomamos um golpe. Ou seja, o resultado de 30 de outubro e o 8 de janeiro, né, a gente, obviamente, conseguiu superar esses desafios, né, a gente venceu a eleição, uma vitória importantíssima, né, o resultado, né, inclusive, foi uma festa muito grande na Paulista, no dia da vitória, que precisava acontecer. Depois, em Brasília, o dia 1º de janeiro, foi uma festa muito potente, quem esteve lá viu, né? Então, tem potência na nossa vitória, mas o lado de lá segue mobilizado. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para reforçar, né, a linha do que a gente vem pautando há 2 anos, pelo menos, de que nesses tempos perigosos, né, em que a gente está sempre à beira da derrota, a gente precisa de assumir uma linha mais estratégica, como disse Genuíno, e mais ousada, né? A gente precisa, o governo Lula precisa de um conjunto de políticas, né, que impactem a vida das pessoas de tal maneira que a gente possa realmente configurar um novo momento, virar a página do que foi o bolsonarismo, o governo de extrema-direita e assim por diante. Então, eu acho que a nossa tarefa política como esquerda no governo Lula é puxar o governo Lula para essa política ousada, para essa governabilidade transformadora que o Genuíno também nomeou. E isso não vai ser feito sem os movimentos sociais na rua, pressionando, disputando visões de mundo, disputando a agenda, né? Sem o protagonismo dos partidos de esquerda, especialmente o PT, né? E sem a coragem de discutir determinados temas. A pior coisa que pode acontecer para o governo Lula é a esquerda ficar em silêncio com medo de atrapalhar,
né? Isso pode acontecer, isso vai ser o pior cenário. Então, a gente tem que ter coragem de pautar, de fazer o debate e de puxar o governo para a esquerda. E acho, para concluir, que o tema, né, até porque estamos às vésperas do 8 de março, e temos muitas mulheres nos assistindo, os temas, né, a base que elegeu o governo Lula foram os nordestinos, sejam eles os nordestinos do Nordeste, que lá estão, ou os que vivem no sertão, em São Paulo. O povo preto, eu vi uma análise política que eu achei muito interessante, que a variável que mais dividiu o voto no Brasil foi a variável racial, né? Ou seja, a divisão do voto, a explicação do voto está muito atrelada, né? A divisão que o Brasil vive, a polarização, ela tem conteúdo racial, né? Ela tem conteúdo de classe, ela tem conteúdo de região, e ela tem conteúdo ela tem um aspecto de gênero, né? As mulheres, né? Os negros, os nordestinos e o povo pobre trabalhador. Essa é a nossa base, é a base do governo Lula, é para essa base que a gente precisa acenar com políticas que transformem a vida dessas pessoas, né? E que façam com que elas defendam as políticas e o governo que as promove. Isso vai ser essencial para os desafios que a gente vai enfrentar, que não vão ser pequenos, porque o cenário internacional vai piorar, a crise econômica mundial tende a piorar e a extrema-direita não vai dar trégua. Oi, posso, Walter? Deve. Aproveito aqui para agradecer também as outras pessoas que nos acompanham, como o Paulo Azevedo, César Oda, o Raul Oliveira, Walter Ney Melo, Casarão da Comédia, Valquíria dos Santos, a Guida Calisto, vereador em Campinas, que dá aqui o seu boa noite, diz que acabou de chegar da sessão da Câmara Municipal de Campinas e que está atenta aqui ao manifesto e nos parabeniza pela resistência. Muito obrigada, Guida. E a Valquíria comenta que o seguinte: também acredito que quem tem que defender os projetos que são bons é o povo que vai se beneficiar dele. Mas agora temos essa questão dos combustíveis, que vai impactar a vida desse povo, o que dizer? E eu queria acrescentar também que a gente tem o que celebrar, né? Foi muito importante hoje o presidente Lula se vacinar, né, publicamente, depois da gente ter passado por essa fase toda de negacionismo. Eu acho que eu me vacinei é para publicamente celebrar também, viu, Rita? Pois é, conta para a gente, então, Genuíno. O que aconteceu? Genuíno? Eu acho que é o genuíno, né? Não, eu estou falando que eu me vacinei hoje pela manhã, depois da nossa reunião de pauta, cumprindo rigorosamente as orientações do novo Ministério da Saúde. Agora, uma coisa me chama a atenção, Rita, não sei se vocês acompanharam essa cobertura sobre os desastres, né? Particularmente no litoral norte. Tudo se fala é culpa do aquecimento global. Não é culpa do capitalismo, não é culpa do lucro, não é culpa da falta de investimento, é o aquecimento global. Quer dizer, isso mostra como é importante a esquerda entrar nesse debate mais estratégico, porque é aquecimento global, quer dizer que não teve falta de investimento, não teve falta de política pública, não teve omissão, não teve especulação imobiliária, não. É aquecimento global. Eu acho que esse debate nós vamos ter que politizar bem em questões como essa, que é fundamental. Genuíno, imediatamente surgiram 3 terrenos, né, para a construção de casa popular. Imediatamente. Mas tinha um precedente de resistência de moradores lá de alto padrão que não queriam que tivesse programas de habitação social. Teve conflito lá em torno disso, recente. Em 2020 já tinha registro desse conflito. Então, na verdade, tem um corte social muito expresso no que aconteceu lá. Quem é que está vitimado, em primeiro lugar? Eu acho, Douglas, que tem uma coisa importante. A crise sistêmica que a Maria Carlotto falou,
ela traz à tona temas estratégicos e táticos. E ao trazer esses temas na discussão da crise estrutural, exige que a esquerda tenha suas identidades, tenha suas posições, entre no debate, seja ofensiva. Eu achei, inclusive, que as coberturas feitas, e nesse sentido teve gente do governo que acabou entrando na onda, o grande fato é eu reunir ministro, reunir prefeito e reunir governador e presidente da República. Quer dizer, o grande fato é a tragédia social daquelas pessoas que há 12 anos não têm um investimento na região do litoral norte. Veja bem o que aconteceu na Bahia, o que está acontecendo em Santa Catarina e por aí fora. Quer dizer, eu acho que essa crise ecológica, a transição ecológica, a questão da guerra e a questão social, nós vamos ter que ser mais ofensivos no debate de fundo dessas questões. Só para acrescentar aí na minha primeira intervenção, viu? Muito bem, senhoras e senhores. Eu pergunto a Rita Camacho se tem mais algum comentário que ela queira nos fazer, transmitir. Não, por enquanto não. Muito bem, estamos chegando aqui no final. A nossa ideia da live Prata da Casa era essa mesmo, era fazer um panorama das questões. O nosso colega de bancada aqui, o Celso Marcondes, já tinha falado que ele teria dificuldade em intervir. Então, já falaram o Genuíno, a Rita Camacho, o Douglas Martins, Maria Carlota, eu mesmo. E, com isso, a gente vai encerrando, a não ser que o Douglas e a Maria, que não fizeram a sua segunda, queiram fazer algum comentário final. Não? Genuíno? Genuíno, seu microfone está fechado. No dia 6, eu não vou poder participar da live, vou estar na situação do Celso Marcondes. Lamento, porque é um Dia Internacional da Luta das Mulheres. Eu não vou poder participar em função de uma cirurgia na boca. É isso. Tá certo. Muito bem, então, queria lembrar, o Celso está aqui, presente. Walter, o Celso postou aqui no chat, né, uma questão sobre o voto do Brasil na ONU. Você não quer? Então, veja bem, nós combinamos que no dia 6 de março nós vamos dedicar a live para a questão da luta das mulheres. A gente está convidando 3 companheiras, cujo nome eu não vou apresentar aqui, porque elas ainda não confirmaram, para que sejam parte da nossa bancada, junto com a Rita, com a Maria Carlota, com a Natália Sena, com o Genuíno, que não vai poder estar, já explicou, o Celso, eu e o Douglas. A gente quer trazer também o Rui, para ver se a gente faz uma bancada que seja à altura do tema. Depois, no dia 13 de março, a gente vai ter o debate sobre guerra e paz. Então, a ideia é deixar essa discussão sobre o voto do Brasil na ONU para, inclusive, discuti-lo no contexto, né? Que a Maria Carlota já tratou aqui, não tratá-lo só isoladamente. Quem já ouviu minha opinião a respeito, sou crítico em relação ao voto que foi dado, acho que foi errado, mas o debate tem que ser feito de conjunto. No dia 20, a gente vai fazer uma discussão sobre o artigo 142, né, que tem tudo a ver com o que vários aqui falaram, e no dia 27 de março a gente encerra o mês com uma live. Lembrando, senhoras e senhores, que no dia 31 de março e 1º de abril é uma data a ser desmemorada. Então, nós vamos desmemorá-la já no dia 27 e depois. Da minha parte, encerramos por aqui, a não ser que algum de vocês queira falar algo. Não? Então, até a próxima. Agradeço novamente a quem nos acompanhou e a quem vier nos assistir no outro momento. E estejam conosco no dia 6 de março, às 21 horas, nesse mesmo bate-canal. Boa noite a todos, boa noite a todas e até a próxima. Boa noite. Sem anistia. Boa noite.